Segundo livro das Crônicas 7, nós leremos dos versos 11 ao 16. Meus irmãos, a palavra de Deus estabelece em vários momentos uma comparação entre a situação de decadência espiritual e moral do ser humano com a enfermidade. Uma enfermidade de caráter espiritual, de caráter moral. E pensando nisso e olhando para o nosso país, a conclusão que nós chegamos é que nós vivemos em um país extremamente enfermo. Há 2 anos, em 2015, um jornal inglês publicou uma matéria dentro desta perspectiva, dizendo o seguinte: se o Brasil fosse um paciente em um hospital, os médicos do pronto-socorro o diagnosticariam como em estado terminal. Seus rins já pararam e o coração vai parar em breve. Texto esse intitulado A Terrível Queda do Brasil do Êxtase Econômico. Depois de 2 anos, nós temos uma facilidade maior ainda em compreender esse texto. Observamos uma enfermidade na classe política, uma enfermidade na vida econômica, uma enfermidade na vida moral, uma enfermidade que se estende não apenas às lideranças do nosso país, mas se estende à sociedade como um todo. Quando nós falamos de doenças graves, nós pensamos que é necessário um tratamento que seja suficiente, que seja competente para cuidar deste enfermo. Mas nós não estamos falando de enfermidades físicas. Se fossem enfermidades físicas, nós pensaríamos qual hospital, qual clínica, laboratórios. Nós estamos falando de enfermidades no campo espiritual, no campo moral. Quais seriam então os palcos ou os lugares para o tratamento de um povo enfermo? Seria o Congresso Nacional? Seria o Senado, o STF? Seria a sede dos partidos políticos? Ou seria as ruas? Ou quem sabe as praças? Certamente, todos estes são meios pelos quais Deus atua em sua graça comum. Mas, irmãos, este texto bíblico vem nos mostrar, ou vem nos apresentar a existência de alguns lugares ou alguns palcos que são próprios para o tratamento de um país enfermo. Esse texto bíblico se refere à ocasião em que foi inaugurado o templo em Jerusalém, templo este que foi construído durante o reinado de Salomão. O Senhor apareceu à noite a Salomão. E o Senhor falou a respeito de crises futuras que alcançariam a nação. E o Senhor falou também quais seriam os palcos ou lugares para tratar estas crises. Meus queridos, se há enfermidade na nação, as enfermidades estão também nas diversas instituições, mas principalmente as enfermidades estão no ser humano, estão na sociedade. E nessa noite, à luz da palavra do Senhor, e desejosos por uma obra gloriosa de Deus nas nossas vidas, na nossa sociedade, no nosso país, eu quero convidar os irmãos para juntos pensarmos nos palcos da cura do Brasil. Quais são estes palcos? Entenda que palco como lugar. O primeiro que eu quero destacar é a casa de Deus.
é a casa de Deus. O Senhor afirma aqui ter escolhido o templo para a habitação dele, para o lugar de oração. O Senhor falou para Salomão a respeito dos dias difíceis que surgiriam na nação, das crises que viriam sobre a nação. Mas o Senhor mostrou que quando o povo invocasse a Deus naquela casa, no templo, os olhos do Senhor estariam abertos, os ouvidos do Senhor estariam atentos às orações que se fizessem no templo. E o Senhor afirma que Ele mesmo santificou aquela casa, e que os olhos dele estariam fixos, e que o coração dele estaria naquele lugar perpetuamente. Perpetuamente. Meus queridos, as crises não deveriam ser resolvidas primariamente em reuniões com integrantes do alto escalão do governo. As crises na nação não deveriam ser resolvidas primariamente em reuniões com os comandantes do exército de Israel. As crises deveriam ser enfrentadas, antes de mais nada, na presença do Senhor, na casa de Deus. Se tornou comum na nação de Israel nos tempos do Velho Testamento, antes de saírem para uma batalha, para uma guerra, consultarem os profetas, para então saberem se deveriam lutar, se contariam com a bênção de Deus nesta luta, ou se não contariam com a bênção do Senhor. No Velho Testamento, o templo era visto como a habitação de Deus, onde Deus estava. No Novo Testamento, o conceito de templo se estende um pouco mais. A visão do templo no Novo Testamento é o povo de Deus, porque o Senhor habita na vida do seu povo. Mas, meus queridos, este povo habitado por Deus, este povo se reúne para adorar, este povo se reúne para cultuar, para invocar ao Senhor. E aí está o lugar das operações graciosas de Deus para curar a vida deste povo. Mas não apenas a vida deste povo, para curar a própria nação. Maria Stuart foi rainha da Escócia no pós-reforma. Era uma rainha católica em um país que caminhava para ser protestante. O grande sonho de Maria Stuart era ser a rainha da Grã-Bretanha, e ela trabalhava para isso. Inclusive, o fim da vida foi trágico, ela foi executada. Mas o fato é que nesta época vivia na Escócia um homem de Deus, um homem fervoroso em oração, um homem que entendia que na presença de Deus é que nós resolvemos as nossas lutas. E Maria Tudor dizia que ela temia mais as orações de John Knox do que o exército escocês. Meus amados, ela temia mais o exército, mais as orações de John Knox do que o exército inglês. Meus amados, nós cremos em um Deus que opera na vida do seu povo.
Nós cremos em um Deus pronto a curar as nossas vidas, as nossas famílias e a nossa nação. Mas o palco onde Deus promete que os seus olhos estão abertos, os seus ouvidos estão atentos e o seu coração está presente, é na casa de Deus, onde o povo se congrega para verdadeiramente invocar o Senhor. Ezequias foi rei de Judá. Ezequias sofreu algumas afrontas e algumas investidas procedentes da Síria. O rei Senaqueribe afrontava terrivelmente a Ezequias. Certo dia, Ezequias recebeu uma carta de Senaqueribe. Uma carta que afrontava a nação, ao povo de Deus, e afrontava o próprio Senhor. Ezequias tomou em suas mãos aquela carta, e a palavra de Deus nos mostra que ele subiu à casa do Senhor, colocou ali diante de Deus em oração aquela carta. E meus irmãos, o Senhor Deus respondeu a Ezequias dizendo que tomaria os assírios, colocaria um anzol no nariz deles, colocaria freio na boca deles, e eles retornariam pelo mesmo caminho que vieram lutar contra o povo de Deus. Mas tudo acontece quando Ezequias se coloca na casa de Deus, na presença do Senhor Todo-Poderoso. Meus amados, é na casa de Deus, é na presença do Senhor, é corpo de Cristo, igreja do nosso Senhor Jesus, diante do Senhor. Este é o lugar para nós nos colocarmos, para então vermos as curas que a nossa vida, as nossas famílias e a nossa pátria precisa. Pode ser mais cômodo no domingo de manhã ficar debaixo das cobertas porque está frio. Pode ser mais cômodo sair para passear no domingo. Pode ser mais cômodo se ocupar com tantas atividades e diversões e esquecer a casa de Deus. Mas, meus amados, a palavra está dizendo que os olhos do Senhor estão fixos neste lugar. Os ouvidos do Senhor estão atentos à oração que se faz neste lugar. E que o Senhor separou e santificou este lugar, para que nele esteja o seu coração. Quais são os palcos para a cura do nosso país? O primeiro é a casa de Deus. Mas existe aqui um segundo palco que nós precisamos considerar. E este é o coração humano. Decorre do primeiro. Não basta apenas estarmos na casa do Senhor. É necessário que o nosso coração esteja diante de Deus, para que o Senhor trabalhe nos nossos corações. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É grande o erro quando nós achamos que a solução é externa, apenas externa. Quando achamos que a solução está tão somente nas manobras, nos recursos e nas ações humanas. Quando nós achamos que a solução está tão somente nas eleições, na vida política, na mudança dos dirigentes da nossa nação, nas CPIs,
nas delações. Meus amados, a palavra de Deus aponta para a necessidade de uma mudança interna, de uma mudança de coração diante do Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos mostra aqui 4 ações que mostram as mudanças de coração, que nos mostram que o coração é o palco onde Deus trabalha para mudar a vida de uma nação, para curar uma nação. Ele diz que o povo precisa se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Os irmãos veem, são todas ações do coração, internas. Se humilhar significa reconhecer qual é a nossa posição diante do Senhor, diante do Altíssimo. Nos colocarmos diante de Deus como de fato nós somos. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Porém, aqueles que se humilham diante de Deus, Ele mesmo os exaltará. O nosso coração diante do Senhor em humildade, para que o Senhor trabalhe em nossos corações, Ele curará e exaltará a nossa vida. Orar e buscar ao Senhor. Atitudes que abrem as portas para colhermos de Deus graça, atuações benditas e poderosas do Senhor. Hans Staden foi um alemão protestante que visitou o Brasil algumas vezes lá no século XVI. Andou por várias regiões no Brasil, esteve refém dos índios por algum tempo. E ele declarou o seguinte: quando nós agimos, nós colhemos o fruto do nosso trabalho. Mas quando nós oramos, nós colhemos o fruto do trabalho de Deus. Meus queridos, olhando para as nossas vidas, para a nossa igreja, mas olhando para a nossa pátria também, nós precisamos mais dos frutos de Deus, dos frutos do trabalho de Deus em nossa nação. E a palavra mostra que o coração é palco onde Deus atua para produzir humildade, despertamento para a oração, para a busca. E ainda a palavra diz que nós precisamos converter dos nossos maus caminhos. Isso é muito mais do que assumir algumas mudanças morais e éticas. Hoje se fala muito na mudança ética no nosso país. Mas se converter dos maus caminhos, irmãos, é experimentar uma obra de regeneração do Espírito de Deus no coração. Uma obra de santificação espiritual produzida pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. Ah, meus queridos, os nossos corações são o palco para a cura das nossas vidas, dos nossos lares e de nosso país. John Bunyan, autor do livro O Peregrino, disse: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Apresentemos os nossos corações diante do altar de Deus. E este será o palco de mudanças nas nossas vidas, na vida do nosso país, porque experimentaremos o fruto do trabalho de Deus. Precisamos do fruto do trabalho de Deus. Mas, finalmente, queridos, os palcos para a cura do nosso país, a casa do Senhor,
os nossos corações, mas tem um segundo palco para a cura do nosso país. E este palco não está na terra. Este palco é o céu. Quantas vezes nós ignoramos o céu ao tratarmos dos assuntos da terra? Mas nós não conseguimos resolver os problemas da terra se o céu não estiver presente na terra. O céu é palco de mudança e de cura nas nossas vidas e no nosso país. E se o céu não se mover, nós não podemos ver cura. No verso 13 diz, veja bem, quem é o agente, quem é o sujeito aqui? O Senhor está dizendo, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se houver problemas na economia, déficit econômico no país, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se você acha que convém nomear estes gafanhotos, tem muitos exemplos aí na nossa pátria, alguns já estão na cadeia. Gafanhotos que têm consumido a nossa terra. Ou se enviar a peste entre o meu povo, a peste está aí presente, por meio de violência, de imoralidades várias. Sempre nós queremos dar explicações racionais, terrenas para as crises, esquecendo o governo do Senhor. E Deus exerce justiça de diversas maneiras, irmãos. Se Deus cerra os céus, ordena o gafanhoto, envia a peste, meus queridos, as ações humanas não serão suficientes para abolir estes males. Nós precisamos entender que o céu é palco para mudanças. E aqui o Senhor diz, Ele afirma que Ele ouve do céu, Ele perdoa os pecados e Ele sara a terra. Quando este povo se humilha, ora, o busca e se converte dos seus maus caminhos, do céu o Senhor ouve, perdoa e o Senhor sara a terra. Por isso o céu é palco para a cura de nosso país. Porque é do céu que o Senhor ouve, perdoa e sara a terra. Na época do dilúvio, do céu o Senhor anunciou o dilúvio. E quando Noé saiu da arca de imediato, ele levanta um altar e se dirige ao céu. Porque ele entendeu que toda a situação que a terra vivia estava envolvida com o céu. Quando Moisés enfrentou o faraó, o céu se moveu, do céu veio justiça sobre o Egito por meio das pragas. Mas quando eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, tanto Moisés como Miriam se dirigiram ao céu, porque eles entenderam que o céu era o palco de todas as coisas. Ou então, quando o céu se abriu para a vinda do Filho de Deus ao mundo, e hoje nós elevamos os nossos olhos ao céu, porque o Senhor governa sobre as nossas vidas. E do céu Jesus virá para trazer refrigério para todos nós.
Nossas vidas são curadas por meio do remédio que vem do céu. O céu é palco para a cura de nosso país. Nós vimos 3 palcos para a cura de nosso país, das nossas vidas. O primeiro palco, a casa de Deus. O lugar para estarmos é diante do Senhor, onde Ele promete que está o coração dEle, os seus olhos e os seus ouvidos. O outro palco, os nossos corações, onde Deus atua para mudar a nossa vida, a nossa história, as nossas famílias e a nossa pátria. O terceiro palco é o céu, de onde o Senhor nos vê, nos ouve, perdoa o nosso pecado e sara a terra. Meus irmãos, essa palavra nos permite fazer uma leitura diferenciada do nosso país, para sairmos da mesmice, para sairmos daquela visão construída pelos incrédulos, para termos uma visão de Deus. É a criação de uma cosmovisão cristã, não ímpia, mas uma outra aplicação que queremos deixar com a igreja. Fuja do nominalismo, do ritualismo cristão, na busca do verdadeiro arrependimento e fé, da consagração a Deus, da invocação do Senhor, de cairmos aos pés do Senhor, apresentando a Ele os nossos corações. Entre na casa de Deus, na congregação dos santos, mas entre com o coração quebrantado. Se dirija ao céu, a Deus, e experimente a cura que vem de Deus, a começar na nossa vida, nas nossas famílias, na nossa igreja e no nosso país. Oremos com o pastor Marcelo, o qual impetrará também a bênção. Senhor Pai, obrigado porque tudo que fizemos foi para a honra e para a glória de Teu Filho amado Cristo Jesus. Obrigado porque tantas e tantas vezes o Evangelho foi pregado a nós, mas conforme nós cantamos, nós estávamos surdos. E nós não compreendemos a mensagem. Muitas vezes compreendemos, mas não aceitamos. Mas graças a Deus que por ação espontânea e soberana do Teu Santo Espírito, fomos tocados e nossos olhos foram abertos e nossos corações foram despertos para a fé em Cristo Jesus. Senhor, que nós possamos vislumbrar, identificar em nossas vidas os palcos para a cura do nosso país. Nós sabemos que quem governa o nosso país não é o presidente, não são legisladores, não são representantes do povo no governo, mas é Cristo Jesus, que em cima dos palácios está sentado no seu alto e sublime trono, governando e controlando a tudo e a todos. Senhor Jesus, que o Senhor possa governar em nossas casas, no ambiente de nossos trabalhos, que o Senhor possa governar os nossos corações. Transforma as nossas vidas, Senhor. Transforme a nossa nação a partir das nossas vidas, Senhor. Pai, obrigado pela salvação, obrigado pelo perdão dos pecados que temos em Cristo Jesus, e é no nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Recebei a bênção, igreja. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja, ontem, hoje e para todos sempre. Amém.